O que é fé e como ela surge? Será que a fé é algo racional? Como podemos fazer para tornar a nossa fé ainda mais forte? Há quem diga que fé é como torcer muito por um resultado positivo. Também há quem diga que fé é acreditar em alguém mesmo sem ter nenhuma prova. Outros dirão que ter fé é acreditar que algo vai acontecer, mesmo que tenha apenas 1% de chance. Fique até o final do vídeo, pois as coisas que eu vou dizer aqui vão te edificar e vão contribuir muito para tornar a sua fé ainda mais forte. Bom, a primeira coisa que devemos deixar claro é que existe fé e fideísmo. E apesar dessas palavras se parecerem um pouco, na verdade elas têm significados bastante diferentes. Vamos primeiro falar sobre a fé. Na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz como a fé surge. Vamos ler. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E no livro de Hebreus, capítulo 11, diz o que é fé. Leia comigo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Apenas nesses 2 versículos que acabamos de ler, podemos perceber 2 coisas. Número 1. A fé não surge do nada. Primeiro é preciso ouvir a mensagem para que possamos começar a desenvolver a fé. Número 2. A fé caminha ao lado da confiança e a confiança gera certeza. Todas essas coisas juntas nos levam a crer que a fé é algo racional. Ou seja, a pessoa ouve a mensagem, que normalmente vem em forma de testemunho. Ela pensa e avalia o que foi dito. E só depois dela tirar suas conclusões sobre se é verdade ou não, é que ela começará a crer. Eu vou dar um exemplo. A pessoa ouve a mensagem do Evangelho. No começo pode ser que ela não acredite e que ache algo absurdo. Porém, ela passa a avaliar e chega à conclusão de que aquelas ideias fazem todo sentido e percebem que os ensinamentos que estão descritos na mensagem podem ser colocados em prática no seu dia a dia. A história contada é de pessoas que passaram por situações comuns que nós também podemos passar. E outra coisa que a pessoa percebe é que aquela mensagem foi tão poderosa que muitos tiveram coragem de morrer por ela. Após toda essa conclusão, a pessoa passa a crer que as palavras do Evangelho são verdadeiras, e isso traz confiança e certeza, que por sua vez gera fé. Uma outra coisa importante é que a fé é como um músculo, ela precisa ser exercitada e também precisa ser colocada à prova para que possa render frutos. Então não se surpreenda se durante a sua caminhada você passar por situações onde exigirá ter fé. Outra coisa também é que às vezes vai parecer que Deus ficou em silêncio e te deixou passar sozinho pela prova. Mas lembre-se que, quando o professor vai aplicar uma prova, ele precisa ficar em silêncio para que o aluno mostre o que aprendeu. Em toda a Bíblia podemos ver grandes exemplos de fé. Um desses grandes exemplos é o de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens que foram lançados na fornalha ardente por não adorarem a estátua e os deuses de Nabucodonosor. Eles se recusaram a fazer isso, pois sua fé no verdadeiro Deus dizia para não adorar outros deuses. Eles sabiam que negar a ordem do rei poderia lhes causar a morte. Os 3 jovens disseram ao rei que Deus até poderia salvar eles se quisesse. Mas mesmo que não quisesse salvar, ainda assim eles não cumpririam as ordens do rei. Como sabemos, eles não adoraram os falsos deuses e foram salvos. Outro grande exemplo foi o de Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Abraão ouviu a voz do Senhor dizendo para que ele saísse da sua terra para ir para outra terra que Deus mostraria. Abraão tinha muita fé em Deus e por isso confiava nele sem questionar suas ordens. Quando eu digo questionar, não quero dizer que Abraão não pudesse ter dúvidas sinceras sobre como seria o trajeto ou como as coisas iriam acontecer, por exemplo. Nesse caso, questionar significa querer saber o motivo de algumas coisas. Mas Abraão não tinha dúvidas em relação ao caráter de Deus, e que aconteça o que acontecer, será feita à vontade de Deus e no fim isso será bom. Você pode ter dúvidas sinceras sobre como algo acontecerá ou dúvidas sobre por que você passou por certas situações. O que você não pode fazer é colocar em dúvida o caráter de Deus, pois nenhuma relação se sustenta sem confiança. Eu poderia citar vários outros exemplos, mas vamos ficar apenas com esses. Nós já falamos o que é fé e demos exemplos dela. Agora vamos falar de fideísmo. Fideísmo e fé, apesar de serem parecidos, não são a mesma coisa. No fideísmo, a pessoa acredita mesmo sem ter qualquer razão para acreditar. Um exemplo de fideísmo são as superstições. Eu te pergunto, que lógica existe por trás de desvirar sandálias, pois se não fizer isso, algo ruim vai acontecer? Ou então, que lógica existe em crer que ver um gato preto ou quebrar um espelho dá azar? Ou colocar uma vassoura atrás da porta faz com que a visita vá embora? As superstições não costumam ter lógica. Algumas até têm, mas não deixam de ser apenas superstições.
As superstições costumam nos cegar e nos afastar do verdadeiro evangelho. Infelizmente, o fideísmo também tomou conta de algumas igrejas. Um exemplo é quando na igreja existe algum costume que não tem nenhuma explicação lógica para existir e também não tem nenhuma base bíblica. Você pergunta para algum membro ou para o pastor da igreja e a resposta é algo como: é mistério. Nem a própria pessoa sabe o fundamento ou o motivo daquilo. A Bíblia nos ensina que o nosso culto a Deus deve ser racional e o fideísmo é o contrário disso. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E em Romanos 12 lemos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável à vontade de Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como vocês puderam ver, a fé exige motivos para existir, exige motivos para se confiar na palavra de alguém. No último exemplo sobre fé e fideísmo, eu coloco a seguinte situação. Você está numa casa em chamas e tem 2 corredores cheios de fumaça. Num dos corredores você vê uma pessoa que você sabe que é louca e ela está te chamando para seguir ela e falando coisas sem sentido. No outro corredor está um bombeiro com todos os equipamentos específicos para aquela situação, e ele te chama para seguir ele. Qual dos 2 você seguiria, mesmo sem saber qual dos caminhos te levará para fora da casa em segurança? Pela fé você seguirá o bombeiro, pois sabe que ele tem experiência com essas situações e você pode confiar a sua vida a ele mesmo que não pudesse ver a saída que está no fim daquele corredor. Pelo fideísmo você seguirá a pessoa louca mesmo sem motivo nenhum para acreditar nela. Fé é crer com convicção em alguém. No caso de nós cristãos, cremos nas promessas de Deus mesmo sem ver o que está além da tempestade, pois sabemos que Deus é experiente em todas as situações que possa existir. E se a palavra de Deus diz que Ele pode realizar o milagre, mesmo que a gente não saiba como Ele fará, a gente pode confiar que Ele pode fazer. Amém? Até o próximo vídeo.